A paz do Senhor a todos, né? Estamos aqui mais um dia, tá falando da palavra do Senhor. Deus tocou para mim estar falando da Jesus anda sobre as águas, que é Mateus 14, versículo 22 ao 36. É uma palavra muito maravilhosa, né? A qual Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco, né? Jesus manda eles fazer uma missão. E nessa Jesus não vai com eles até então, né? A palavra vai nos dizer que Jesus sobe, despede a multidão e sobe para orar, né? E assim eles montam no barco e vai. Mas chegando no meio já do mar, né? Eles estavam, creio, em alto mar já, no meio do mar. Ali começa uma tempestade, o mar se agita, né? Quantas vezes o Senhor não passa uma missão para a gente, né? A gente chega ali no meio da missão, começa a dar tudo ao contrário. Vem os ventos ao contrário, onde fala no versículo 24. Fala assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, né? Porque o inimigo se levanta, porque ele estava indo numa missão. E essa missão, qual é essa missão? Versículo 35. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Você acha que o inimigo queria que essa missão não terminasse? Não queria. Então você acha que o inimigo quer que você termine essa missão a qual você está, a qual Deus mandou você fazer, a qual Jesus mandou você fazer? E muitas vezes a gente se depara, porque tem que se deparar, porque se é de Deus, se Deus está mandando, o inimigo vai levantar. E se o inimigo está levantando, está te provando que você está fazendo certo, né? Aí, o que acontece? O mar se levanta, os discípulos, os 12, todos ali no barco, né? Água para lá, água para cá, joga o barco para lá, joga o barco para cá. Jesus tinha se retirado à tardezinha, né? Antigamente era dividido essa vigília que fala no versículo, já é um estudo bíblico, né? Então vamos falar um pouquinho só para não perder, para vocês não perder o discernimento, né? E o barco, 22. E despedida a multidão, subiu ao monte já para orar, à parte, sozinho. E chegada já à tarde, estava ali só. Creio, chegada à tarde, né? Creio que já era o pôr do sol. Vamos colocar ali, né, na primeira vigília, que a primeira vigília é de 18 às 9 horas. Então vamos colocar que Jesus foi ali para as 6 horas, né? Então, na quarta vigília, Jesus vem estar com eles. A quarta vigília é de 3 às 6 da manhã. Creio eu que Jesus deve ter ficado de 9 a 12 horas orando no monte sozinho. Porque na época deles era dividido em 4 vigílias. Isso aí é uma coisa para um outro vídeo que nós vamos estar fazendo, né? Então, Jesus orou ali 12 horas. Uma coisa que vem ensinar a gente, né? Orar ali é meia hora e já fica cansado. Mas Jesus orou 12 horas. Então Jesus de 9 a 12 horas. Agora Jesus vai ter com eles. E quantas vezes você está ali, né, na missão do Senhor, né? As ondas levantam, o inimigo vem, porque ele tem que vir, porque a obra é do Senhor, ele tem que atrapalhar, né? Mas como ele nunca consegue, se você não desistir da obra e tiver a fé no Senhor. Aí vem Jesus no alto mar. Imagina aí agora, né? Vem Jesus andando, eles pensando que era um fantasma. Apóstolo, pessoas, andou com Jesus e não conhecia Jesus. Quem dirá nós? Às vezes ele não conhecia. Os apóstolos às vezes não conheciam, às vezes
andando com Jesus e eles não, né, se arrependiam fazer certas horas. Eles não tinham sabedoria andando com Jesus, né? E imagina nós hoje, né? Mas nós andamos com o Espírito Santo do Senhor, né? Nós somos aqueles que não vê, mas crê. Pessoas viram e não creram. Nós não vemos, mas cremos, né? Então nós estamos com o Espírito Santo do Senhor nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E continuando, o inimigo não queria que eles fossem até lá, mas Jesus veio andando. E eles acharam que era um fantasma. Mas Jesus diz o quê? Se acalma, né? Que sou eu. Mas aí Pedro fala, se é o Senhor, eu quero ir ter com o Senhor. Aí às vezes a gente fica assim, se Deus mandou eu fazer essa missão, eu quero ter uma prova, né? Então, bom, você vai ter essa prova. Então Pedro vem, e Jesus fala, vem. Ele vem andando sobre as águas. Mas, num certo momento, ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para as ondas, aonde ele começa a afundar, tá? Deus mandou você nessa missão, então você tem que olhar para Jesus. Se você olhar o problema que está dando, porque tem que dar, porque Deus está mandando, o inimigo não quer que as coisas dêem certo, você vai começar a afundar. Se você estiver afundando numa missão que o Senhor está mandando hoje, é porque você não está olhando direto para Cristo, mas você está olhando para o problema. Então a mensagem de hoje é olhar para Jesus, não olhar para o problema. Para você que é um servo do Senhor, um pastor, o que for, um missionário, se Deus te mandou fazer algo, olhar para Jesus. Se você olhar para o problema que você está passando, você vai se afundar. Porque a palavra vai nos dizer que ao esse povo atravessar, foram curada muita gente. E através da sua obra vai acontecer muitos milagres. Então o inimigo não quer. Então preste atenção. Jesus está mandando você olhar para Ele. Não para a direita, não para a esquerda e não para trás. Olhar para Ele. Porque o final vai ser grandioso. Interrompi aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando? Gente, começou a olhar esse vídeo, olha até o final. Talvez Deus tenha alguma coisa para falar para você. Talvez não tenha no primeiro minuto, mas no segundo, ou no terceiro, ou no quarto. Tá? Vamos estar vendo até o final o vídeo. Se você sentiu no coração, manda para alguém, se inscreve no canal, tá? Vamos estar aí, quando Deus mandar, pôr no meu coração de fazer uma pregação aqui no vídeo, tá? Daqui uns dias, se Deus abençoar, vai ter um estudo bíblico para nós estar detalhando o que é uma vigília, né? E é isso aí, tá? Vamos estar orando ao Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que o Teu Espírito Santo vai de encontro, Senhor, àquele que está precisando desta palavra. E eu tenho fé que em nome do Senhor Jesus, que mesmo uma pessoa, em nome do Senhor Jesus, essa palavra vai ser depositada no coração, vai ser crescida e vai dar fruto em nome do Senhor Jesus. E vai fortalecer aquilo que está precisando desta palavra. Amém? Amém.